quiserem assistir. Mas hoje eu quero falar sobre resoluções que dizem respeito à igreja. São 3 áreas da vida que eu considero essencial para o cristão. Não considero essencial para o ímpio, considero como 3 áreas essenciais para o cristão: a vida pessoal, a preocupação com a vida pessoal, a preocupação com a vida familiar e a preocupação com a igreja. São 3 áreas que eu considero que todo cristão genuíno deveria, de fato, se preocupar. E hoje nós queremos falar sobre resoluções no que dizem respeito à igreja. Eu quero fazer isso com base no texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20. Eu vou pedir que você fique de pé. Nós vamos fazer a leitura de um versículo apenas, que é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20. Eu quero que nós todos leiamos juntos esse texto. 1 Coríntios 12, 20. Amém? Podemos ler juntos? Bem forte, bem bonito aí, último culto do ano, toda energia acumulada em 364 dias. Era bissexto esse ano? Foi bissexto? Foi, né? Então 365, já que hoje é o 36º dia do... ainda vai ser ainda, né? No dia 31. Estamos encaminhando, é que eu já estou doido para acabar esse ano. Vamos lá, gente. Desculpa, é porque biologia não é meu forte. Vamos ler. 1, 2, 3, já. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Vamos ler de novo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Deus, que o Senhor fale conosco nessa manhã, por essa palavra, que ela trate em nosso coração aquilo que nós precisamos entender hoje, fundamentalmente sobre a igreja do Senhor e a nossa importância dentro dessa instituição que o Senhor criou. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20. É um resumo de todo o capítulo 12 de 1 Coríntios. É um compacto sobre aquilo que Paulo ele trata em 1 Coríntios capítulo 12. É uma descrição da eclesiologia bíblica motivada pela confusão que a igreja fazia sobre dons espirituais. Não é segredo de ninguém, nem Paulo deixou isso em segredo, que a igreja de Corinto, na cidade de Corinto, Corinto é uma cidade grega, do mundo grego, era uma igreja que enfrentava muitos problemas, né? Digamos que se fosse na época de hoje, era uma igreja que ia produzir muito desigrejado, né? A pessoa quando sai da igreja dizendo que foi culpa da igreja, justifica sempre nos outros. Então Paulo ele não vai abençoar desigrejados em 1 Coríntios capítulo 12. A igreja em 1 Coríntios, a igreja de Corinto, era uma igreja extremamente problemática em muitas áreas diferentes. Não apenas doutrinária, teológica, em questões de ordem moral, desunião, problemas de ordem espiritual. A igreja de Corinto era uma igreja problemática, mas ainda era igreja do Senhor. A gente não pode esquecer disso. A igreja de Corinto era problemática. A igreja em Éfeso, a igreja dos irmãos a quem Paulo escreve a epístola de Éfeso, era uma igreja problemática. A igreja de Filipos era uma igreja problemática. A gente não tem uma igreja santa, digna dos desigrejados no Novo Testamento. Todas elas são pecadoras, enfrentam vários e diversos problemas, problemas de ordem moral, problemas de ordem teológica, problemas de ordem doutrinária, problemas de ordem financeira, perseguição, luta, dificuldade, mas nós não encontramos nenhuma dessas igrejas, Paulo dizendo, vocês não são igreja. Deus não trata vocês como igreja, todas elas são tratadas como igreja. Agora, o que nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 12 são orientações que Paulo ele vai dar para uma igreja que estava desunida, e desunida em um tema principal, que eram
que era acerca daquelas pessoas que se consideravam mais espirituais do que outras, porque exerciam determinados dons dentro do corpo. Então, os profetas se achavam melhores, aqueles que tinham dons de línguas se achavam melhores, os que tinham os dons de curar se achavam mais importantes, os que tinham dom de interpretar se achavam melhores. Então, isso gerava uma confusão, um problema, uma desunião, um partidarismo terrível na igreja. E o que nós vamos encontrar nessa descrição de 1 Coríntios capítulo 12, especificamente, é que, ao contrário do que se pode imaginar, que os dons são uma razão da igreja estar em desunião, na verdade, o pensamento de Deus em conceder dons aos crentes de uma igreja tem como propósito manter a unidade. Que dessa diversidade se mantenha a unidade. Como ele faz isso? Dos versículos 1 até o versículo 11, tudo aqui que eu vou falar em 1 Coríntios 12, versículo 1 até o versículo 11, ele vai falar sobre a diversidade na distribuição dos dons. De fato, os dons são variados, eles são muitos, eles são multiformes, mas quem distribui é a mesma pessoa, versículo 4. E quando essa pessoa, que no caso aqui é o Espírito Santo, ele distribui esses dons, ele faz tudo isso para um fim proveitoso, versículo 7, não do indivíduo, mas o fim proveitoso é o fim proveitoso da comunidade cristã. Então, quando Deus ele distribui dons, capacidades, habilidades, ele faz isso, versículo 11, da maneira como ele quer. Da maneira como ele quer. Então, esses dons, eles são distribuídos dentro da comunidade, segundo um plano e um propósito divino, e o objetivo desse plano e desse propósito, que concede dons diferentes para as pessoas de uma igreja, tem como fim proveitoso a vida cristã de cada indivíduo da igreja, não apenas de um. Não é para um deleite pessoal, não é para um prazer, um desenvolvimento pessoal. O dom, ele é dado para os crentes desenvolverem a vida comum da igreja. Versículos 1 a 11. Versículos 12 a 31, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre essa unidade através dos dons. Porque parece contraditório, se o Espírito ele quisesse manter a unidade da igreja, o que seria logicamente mais fácil? Tornar todas as pessoas habilitadas nas mesmas capacidades. Se eu dou o mesmo dom para todo mundo, isso obviamente, humanamente falando, iria acabar com toda a possibilidade de divisão, de separação, de diferenciação. Mas é interessante que o propósito do Espírito, ele dar dons diferentes a pessoas diferentes, é que isso deve produzir, deve trazer unidade. E qual é a ilustração que ele vai usar nesse longo texto do 12 ao 31? A ilustração do corpo com os seus membros. Quantos corpos existem? Apenas um. É só um corpo. Não são 2 corpos, não são 3 corpos. Tanto em se tratando do corpo universal, do corpo místico de Cristo, que é a igreja universal, não a igreja universal do reino de Deus, mas a igreja universal como a união dos crentes genuínos espalhados por todo o mundo. Isso é o que nós chamamos do corpo místico ou da igreja universal. Essa igreja aí é o corpo de Cristo, mas o corpo também como sua expressão local, a igreja local, porque por mais que nós possamos compreender o corpo como essa entidade metafísica, mística, que é a união de todos os crentes no mundo, nós também precisamos entender que a manifestação visível dessa entidade mística, que nós chamamos do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, essa manifestação se dá de maneira local, visível, palpável, através daquilo que nós chamamos de igreja local. A IBN é uma manifestação desse corpo místico. Quando nós nos reunimos e vivemos como igreja, nós estamos então vivendo a igreja local.
Então só existe um corpo, mas esse corpo, ele não é formado de apenas um membro. O corpo não é um membro. E um membro não é um corpo. Se você é uma mão, você não é um corpo, você é um membro. E se você é um corpo, você só é um corpo porque você possui muitos membros. Então, foi Deus que fez isso, não fui eu, não é o estatuto da Igreja Batista do Natal, a declaração doutrinária da Igreja Batista do Natal, ou de qualquer igreja, que criou essa maneira, essa eclesiologia. Nós agora descobrimos uma nova eclesiologia, um novo método, uma metodologia de crescimento de igreja. Não, nós estamos falando do propósito e da maneira de Deus ter criado a igreja. Qual é o objetivo dele ter feito dessa maneira? Um corpo com muitos membros e membros recebendo dons, capacidades diferentes. Existem dois objetivos. Primeiro, era causar em nós interdependência, versículos 15 a 25. Qual é o propósito? É que Deus, ele propositalmente fez dessa maneira para que nós dependêssemos uns dos outros. Foi para isso que ele fez dessa maneira. Foi por isso que Deus não me deu o dom de cura, foi para isso que Deus não me deu o dom de profecia, foi para isso que Deus não me deu toda uma série de dons que outras pessoas têm, para que eu dependesse, foi proposital. Então, se você está numa igreja em que você sente que as coisas não andam porque você depende dos outros, parabéns, foi Deus que fez isso. Foi Deus que pensou dessa maneira, para que você fosse forçado a depender de outras pessoas. Então, primeiro, é causar interdependência. E segundo objetivo dele ter feito assim, era produzir em nós solidariedade, versículos 26 a 31. É para que eu sentisse o outro, para que eu pudesse não apenas de maneira mecânica produzir um serviço em favor de alguém, mas para que eu sentisse a necessidade dos outros. Lá no versículo 26, o que diz? De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Foi para isso, para criar solidariedade, empatia, vivência mútua, pessoa vivendo com pessoa, sentindo a necessidade, chorando, se alegrando, compartilhando, orando, torcendo, exortando, admoestando, disciplinando, tudo dentro do corpo. Foi Deus que planejou dessa maneira. O objetivo aqui, queridos, não é a solidariedade funcional ou hierárquica, aquela que vem do organograma da igreja ou do estatuto da igreja. Não é aquela solidariedade de trabalho funcional. Olha, se eu trabalho dentro do departamento de criança, eu preciso colaborar com o líder do meu departamento, que colabora com a função geral da igreja. Não é solidariedade nesse sentido estritamente organizacional, estatutário. A solidariedade aqui é uma solidariedade orgânica, ela é viva e ela é espontânea. É algo que vem da vivência, de você conhecer o próximo, de você conhecer as necessidades, os dilemas, os problemas, as angústias, e a gente só sabe isso convivendo. Não é convivendo no culto de domingo uma vez por semana, mas é no dia a dia, é na ligação, é no WhatsApp, é você sabendo, conhecendo a história. Essa semana nós perdemos a nossa querida irmã Maria do Carmo, né? Senhora, 98 anos de idade, e a gente foi, digamos assim, celebrar a ida dela para a presença do Senhor. E eu lembro que quantas vezes eu sentei na casa dela para ouvir as histórias que ela contava. A história de vida, como ela conheceu o esposo, como ela teve filho, as dificuldades que ela enfrentava. Então, o que é isso, queridos? É você ter solidariedade viva e espontânea. Foi por isso que Deus ele pensou em nos conceder dons diferentes. Porque esse tipo de solidariedade, de vivência, olha
entenda que ela se aprofunda até os nossos sentimentos. Ele está falando de uma capacidade de você sofrer com alguém que sequer é da sua família de sangue. Que quando você senta com aquela pessoa, seu coração se dói com a derrota daquele seu irmão, mesmo não sendo a sua derrota. Que você tem capacidade de se sentir honrado e abençoado com a bênção de outra pessoa. Então é esse tipo de vida espiritual que Paulo está dizendo que Deus ele propôs, ele trouxe como vida para a igreja. Não é só sentar-se no banco, olhar para a cara um do outro, levanta na hora da comunhão, dá aquele abraço, é muito mais do que isso. Na verdade, a menor parte da igreja é 1h30 de culto no domingo. É a menor parte. E nós estamos fazendo do suprassumo e do grande momento da nossa vida apenas o culto de domingo. É importante, todo crente deveria priorizar o culto de domingo? Deveria. Lamento, é triste daquele crente que não prioriza o culto de domingo. Ele está em pecado? Está. Ele está errado? Está. Pode estar desviado? Pode. Pode estar distante de Deus? Pode. Tudo de ruim. Eu só não vejo como algo bom um crente podendo vir para o culto de domingo, decidir ficar em casa, ou então criar outro tipo de atividade menos importante do que o culto de domingo. Então, o que deveria nos fazer deixar de vir para o culto são atividades mais importantes e urgentes do que conversar com Deus e ouvir a sua palavra num culto de domingo. O que é mais importante que isso? Se você encontrar algo mais importante, faça. Mais urgente, faça. Mas o que ele está dizendo aqui é que essa manifestação de solidariedade é algo que vai muito além das nossas vivências estatutárias e organizacionais. Ele fala aí, lá em 1 Coríntios 13, texto conhecidíssimo da igreja. Ele fala sobre o que em 1 Coríntios 13? Sobre amor. Não é o caminho perfeito, é o caminho excelente. A grande questão é, por que Paulo fala sobre 1 Coríntios 13, que é um texto que a gente basicamente só usa para casamento, e lá fala de tudo menos de casamento, né? Por que ele fala? Porque era uma igreja que tinha dons, mas não amava. Queridos, talvez o nosso grande problema não seja estrutural, não seja financeiro, seja falta de amor. E não é só amor a Cristo, é amor ao irmão, é falta de amor a Cristo, porque se nós amamos a Cristo, nós obedecemos a Cristo. E a consequência do nosso amor a Cristo é amar ao próximo. Então a grande questão de Corinto, o grande problema de Corinto não era excesso de dom e nem excesso de divisão, era falta de amor. A falta de amor é que produzia tudo isso, é que produzia divisão, produzia conflito, produzia competição. E ele vai falar em 1 Coríntios 13 da crucial necessidade do amor. Talvez o que nos falte de fato e com muita razoabilidade, se olharmos para o nosso tipo de envolvimento com o corpo, é que nos falta muito amor. Amor para colocar aquilo que nós recebemos do Senhor em prática e em favor uns dos outros. Mas veja, vamos aqui falar sobre o versículo 20. Falar sobre o versículo 20 de 1 Coríntios 12, que é um texto curto e, como eu disse, é um resumo de todo o capítulo. Certo é que há muitos membros, mas um só corpo. É um resumo brilhante de tudo aquilo que ele falou no capítulo 12. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, nesse versículo, ele começa dizendo: o certo é que há muitos membros. Ele diz que há muitos membros. O que ele quer enfatizar primeiro aqui? A individualidade, não o individualismo. A individualidade é a conclusão lógica do corpo, porque todos nós somos diferentes em vários aspectos e não apenas nos nossos dons. Se Deus ele conceder dom de administração a duas pessoas, essas duas pessoas exercerão seu dom de administração de forma diferente, porque são duas pessoas completamente distintas.
É a multiforme graça de Deus trabalhando na igreja. Então, todos nós somos diferentes, mas essa diferença, ela não pode dar lugar ao chamado individualismo, que é a tendência da pessoa que vive apenas para si, se tornando egoísta e egocêntrica. Então, por que há muitos membros? Porque Deus, ele trata acerca da nossa individualidade. A individualidade, ela traz consigo a diversidade. Pessoas diferentes, distintas. Não tem aqui ninguém igual a ninguém, em nenhum aspecto da vida. Você pega gêmeos idênticos, coloca um do lado do outro, eles vão sentir, vão viver, vão ter experiências distintas e diferentes. Porque esse é o pensamento de Deus, de nós sermos pessoas diferentes. Então, essa individualidade, ela vai trazer consigo a diversidade. E essa diversidade, ela não pode trazer confusão para o corpo. Os membros são diversos. Esse é o ideal. E na diversidade de operações do Espírito na igreja, é que vai ocorrer a edificação. Efésios capítulo 4, ele é muito claro sobre isso. A igreja é edificada à medida que os membros trabalham em favor uns dos outros. Qual é o problema da falta de edificação de uma igreja? É o problema em que poucas pessoas trabalham, poucas pessoas usam seus dons e a maioria das pessoas fazem questão apenas de receber. Então, na diversidade de operações do Espírito na igreja é que vai ocorrer a edificação. Quando aquele dom que eu não tenho for colocado à disposição por outra pessoa. Eu não tenho o dom de administração. Alguém tem, vai administrar melhor do que eu. Minha esposa, eu acredito que tem esse dom, porque é uma boa administradora. Cada membro ocupa o seu lugar e desempenha o seu papel. Então, a figura que Paulo usa, muito inspirada por Deus, não é o robô que ele usa, né? É um corpo humano. E um corpo humano é feito de partes que devem trabalhar, ocupando cada um a sua função. É a mão, é o pé, ele fala, é o olho, é o ouvido. Cada um ocupa a sua função. E essa diversidade, ela vai promover a participação de todos e a edificação da igreja. É tão lógico, é tão claro o que Paulo fala. A exortação que ele dá, quando cada crente ele está imbuído desse espírito de serviço à igreja, ela cresce. Cada um diz, não, eu quero descobrir, eu quero colocar meus dons, eu quero trabalhar, eu quero ajudar, eu quero abençoar a igreja, eu quero abençoar os meus irmãos em Cristo. Quando eu faço isso, eu começo a ser usado por Deus, a igreja começa a crescer. Do contrário, amados, se somos orgulhosos, a diversidade ela vai produzir confusão. Se a gente não ama a nossa diversidade, não é razão de unidade, é razão de confusão. Ah, eu penso diferente de você, eu sou melhor do que você, eu penso de outra maneira. Não, porque não sei o quê e tal, eu sou melhor, eu tenho mais experiência. A gente começa a brigar uns com os outros e não a brigar uns pelos outros. Por isso, queridos, há muitos membros, para que cada um tenha o seu espaço, cada um tenha o seu lugar, cada um possa ser usado por Deus. Mas somos muitos membros, mas nós não podemos esquecer que, apesar de sermos muitos membros, nós ainda assim somos um só corpo. É o que ele fala no versículo 20. Há muitos membros, mas um só corpo. Então, esse um só corpo, ele precisa trazer a visão da unidade, não uniformidade. A diversidade de pessoas, a diversidade de dons, a diversidade de talentos, de serviços, deve conduzir à unidade. A mão não pode dizer para o pé, como eu não sou pé, eu não sou do corpo. E o pé não pode dizer para a mão, como eu não sou mão, eu não sou do corpo. Não pode, porque é do corpo. Então, essa diversidade, ela vai produzir unidade.
não há competição entre as pessoas e muito menos uniformidade. Em favor do crescimento da igreja, da edificação das pessoas, eu minimizo as minhas diferenças sem importância em favor do corpo. Eu sou um administrador excelente. Micarla é uma administradora. Eu discordo do jeito dela administrar. Eu estou certo, ela está errada. Quem disse que a minha maneira é a melhor maneira de fazer? Quem disse que eu não posso aprender ou que eu não posso dar espaço a outra pessoa fazer de uma maneira diferente? Se eu sou orgulhoso, se eu sou prepotente, a minha diferença, ela vai trazer confusão, divisão, partidarismo. Mas eu preciso abdicar daquilo que é diferente, que não tem importância, para que eu possa viver em unidade. Meu foco como crente na igreja não está na competição, mas no serviço à comunidade. Eu não estou competindo aqui com o pastor Eduardo, com Israel, para saber quem prega melhor. Nós estamos servindo a comunidade. Não estou competindo aqui com os de fora, com Nicodemos, não estou competindo com Hernandes Dias Lopes, com Jeremias Pereira. É serviço ao corpo. E essa unidade, ela deve gerar o quê? Já que somos um só corpo, comunidade. Não uma empresa. Igreja não é franquia. Igreja não é empresa. Igreja não é ONG e nem coisa parecida. Igreja é igreja. Deus não criou empresa, Deus não criou ONG, Deus não criou franquia, Deus, ele criou igreja. Como a igreja é chamada no Novo Testamento? 1 Pedro 5,2, de rebanho. Em Efésios 2,19, a igreja é chamada de família. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, ela é chamada de casa. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, é chamada de corpo. E em 1 Coríntios 3, 9, é chamada de lavoura e de edifício. Não é igreja, não é chamada de empresa, de ONG, de instituto, de OCIP. Igreja é igreja. Por mais que a institucionalização, agora eu estou pensando a igreja como de fato um conjunto de normas estatutárias, de regimento interno, de CNPJ, de declarações, de assembleias. Por mais que a institucionalização seja útil para a igreja, não é o corpo que vive para servir a instituição, mas é a instituição que deve servir ao corpo. Parece que a gente, principalmente batistas e igrejas mais tradicionais, elas têm uma visão de que nós sustentamos a instituição, como se nós vivemos para manter um CNPJ, vivemos para viver um estatuto. Não, o estatuto CNPJ é que existe para ser servo da igreja, do corpo, da família de Cristo. E se a instituição, ou seja, a forma estatutária, acaba tirando a vida do corpo, ela precisa ser mudada. Eu comentei uma vez com alguns irmãos, não lembro aonde, acho que de uma escola bíblica dominical, se os nossos irmãos batistas, final do século XVIII e século XIX, entrassem num culto nosso, que é considerado tradicional, entrasse num culto nosso, eles diriam que nós não somos batistas. Não, vocês não são, nós não aprendemos assim dos nossos antepassados. Vocês se afastaram daquilo que é ser batista. Organogramas, cronogramas, eles podem e devem ser atualizados, mas a forma bíblica, aquilo que a igreja deve ser biblicamente, não pode ser mudado. A gente pode mudar o estatuto? Pode. A gente pode mudar nosso regimento interno? Pode. A gente pode mudar o nosso local de reunião? Pode. A gente pode mudar o nosso nome? Pode. A gente pode mudar o nosso logotipo? Pode. A gente pode mudar alguma parte da nossa estrutura organizacional? Pode. A gente só não pode mudar aquilo que a Bíblia diz que nós devemos ser.
Então, se aquilo que eu sou hoje como instituição me impede de seguir a Bíblia, eu preciso mudar a regra da instituição. A Bíblia eu não posso mudar. Então, se a minha instituição me engessa a ponto de eu não poder exercer meus dons, minhas habilidades, minhas capacidades, para o benefício do corpo, não sou eu que vou abdicar daquilo que Deus me deu. Eu preciso lutar para que a igreja se adeque à palavra e não adequar a palavra à instituição. Queridos, eu sou, os irmãos sabem disso, um crítico extremo aos desigrejados. Uma das grandes reclamações dos desigrejados é da institucionalização da igreja. Quando a igreja se institucionalizou, ela se perdeu. Isso é uma bobagem. É um pensamento vão e inútil, errado em todos os aspectos possíveis. O que destrói a igreja é o pecado, é a falta de amor, não é institucionalização. Mas nós precisamos de fato pensar se o que nós somos como instituição formal se está propiciando as pessoas a viverem um cristianismo verdadeiro e genuíno. Por outro lado, o fim da institucionalização, o que eu não quero, não desejo, o fim da institucionalização também não propicia que a gente vive de fato quer ser igreja. É ledo engano você imaginar que quando a pessoa deixa de ir à igreja, por conta de escândalo da igreja, e ela culpa o escândalo, a culpa não é da pessoa, é da igreja. Então ele sai da igreja, como se isso resolvesse o problema da igreja. Não resolve. O que eu penso, queridos, é que nós precisamos viver uma maneira cristã genuína e Gente, por favor. E eclesiologicamente bíblica do que é ser igreja. Por isso, queridos, eu quero trazer 3 resoluções para nós, como membros de igreja, que devemos viver. Talvez resoluções que você precise tomar. Primeira resolução para a minha vida na igreja. Primeira, seja fiel à família cristã em que Deus lhe colocou. Ninguém valorizará aquilo que você mesmo não valoriza. Gente, Neide, por favor, no final a gente colhe as assinaturas. Então, seja fiel à família cristã em que Deus lhe colocou, porque ninguém valorizará aquilo que você mesmo não valoriza. Se você não dá importância ao culto, o incrédulo que você chama não vai dar importância. Se você não dá importância à sua comunhão de pequeno grupo, o incrédulo, o vizinho, ele também não vai dar. Então, as pessoas, elas verão aquilo que nós amamos e valorizamos. Porque nós acabamos, queridos, vendendo barato aquilo que nós consideramos não ter preço. Quer dizer, por que você vende a R$1,99? Não é porque vale 1.000, é porque não vale nada, vale menos de R$1,99. Então, quando eu não venho para o culto de domingo por uma razão irrisória, quando, por exemplo, eu chego, ao invés de estar com o corpo de Cristo, eu fico conversando e realizando outras atividades do lado e fora do templo, o que eu estou dizendo, não apenas para a igreja, mas para Deus, eu não me importo com você. É esse o recado que eu estou passando. Eu amo as irmãs da recepção, realizam um trabalho excelente, mas muitas vezes as pessoas usam a recepção como uma maneira de se esconder da palavra. A verdade é essa. Eu estou aqui fora, não preciso ouvir. Eu não vou ser exposto à palavra. Eu não estou fazendo crítica a quem está lá, eu estou dizendo da possibilidade de, possa ser que alguém no coração de fato sinta isso. Então, amados, por isso nós não temos um compromisso com o mínimo da vida comunitária, porque nós não consideramos como algo de valor. Então, faça uma aliança com Deus, de em 2025, faltar aos cultos dominicais só em casos extremamente excepcionais. Não é comigo que você tem que aliançar isso.
Não é comigo que você tem que fazer o pacto, é com Deus. 2025, eu não vou faltar ao culto em hipótese alguma, a não ser por alguma causa de fato importante. Assuma o compromisso de participar das escolas bíblicas dominicais. Sabe o que eu já tive vontade de fazer? Ah, pastor, eu quero participar do departamento de ensino. Posso nem fazer isso porque, enfim, é tão raro acontecer. Alguém se dispor, ah, pastor, eu quero dar aula para criança, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com evangelismo, eu quero, enfim. Se a gente fizer isso, o critério se torna mais fino, aí vai ser mais difícil. Quero o quê? Fazer uma prova bíblica para quem quer cantar no louvor. Quem escreveu Gênesis? Quem escreveu o livro de Atos? Quais eram o nome dos 12 apóstolos de Jesus? Me fale, me conte 3 histórias e 3 personagens do livro de Gênesis. Você sabe a divisão da Bíblia? Você sabe as abreviaturas do livro da Bíblia? Abre aí INE, em TS, em HC. Você sabe a Bíblia, irmão? Então, a gente abdica desse conhecimento, chega no final da nossa caminhada cristã, no meio dela, a gente descobre que não sabe nada de Bíblia. Eu não estou falando aqui de entrar na questão infralapsarianismo, supralapsarianismo, eu não estou falando dessas coisas, né, especulativas. Eu estou falando daquilo que você tem à disposição da sua leitura. Então, amados, nós abdicamos dessas coisas de maneira muito fácil. Eu não gosto de acordar de manhã. Meu irmão, todo dia eu acordo 5h30, 6 horas da manhã. Primeiro que eu tenho um despertador, eu tenho um compromisso, eu trabalho, eu tenho que estar no meu trabalho 8 horas da manhã. Aí, sábado, eu acordo também. Se o relógio não me acorda, meu cachorro me acorda. Se o cachorro não acorda, meu menino me acorda. Então, não tem jeito. Então, eu aprendi com 51, vou fazer 52, a acordar cedo. E ó que eu não acordo cedo para padrões de outras pessoas. Tem gente que acorda às 4, 5 da manhã. Ah, eu não gosto de acordar cedo. Meu irmão, eu vou fazer igual aqueles neopentecostais amalucados. E se Jesus voltar de madrugada, voltar 4 da manhã, você vai estar dormindo ou não vai subir? Vai subir dormindo, vai acordar no céu. E eu faço um outro desafio a você. Quantas vezes você leu a Bíblia no ano? Quantas vezes você leu a Bíblia toda? Você já leu a Bíblia toda alguma vez? Toda, de Gênesis a Apocalipse? Eu quero fazer um desafio, inclusive eu vou contar aqui com a participação da minha esposa. Eu quero desafiar vocês aqui, quem quiser, não é obrigado. E eu estou falando isso especialmente para os irmãos da Igreja Batista do Natal. A quem aqui está disposto a assumir o compromisso de, a partir de 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, lermos juntos a Bíblia em um ano? Você não é obrigado a fazer. Se você quiser, levanta a mão. Minha esposa vai distribuir. Quem quer? Ninguém é obrigado. E pastor, se eu falhar, eu não vou matar você, Deus também não vai matar. Não vai acontecer nada com você, tá certo? É só um compromisso de fé de que vai ser um ano abençoado pela leitura da palavra. Então, levanta a mão, minha esposa vai distribuindo. Meu amor, vai passando de cadeira a cadeira aí, de fila a fila. Esse daí é um cronograma de leitura bíblica em um ano, feito pelo nosso querido pastor Eduardo. Fez com muito carinho para a gente. Tá bom? Você, filho, vai passando. Quem quiser, você dá um, tá certo? Quem quiser. Se não, tomara que dê para todo mundo. A gente fez 50. Quem quiser pode entregar, lê a Bíblia todo em um ano. A gente vai começar dia 1º, dia 31, a gente vai procurar saber quem foi fiel a essa leitura. E eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar pela leitura da palavra. Deus vai lhe abençoar pela leitura da palavra, não tenho dúvida disso. Se Deus lhe abençoa você sem ler, imagina você lendo. Então, primeira resolução, seja fiel à família cristã em que Deus lhe colocou. Segundo, assuma seus dons, habilidades e talentos como algo que Deus lhe deu para serviço da igreja.
Vou repetir. Segundo, assuma seus dons, habilidades e talentos como algo que Deus lhe deu para o serviço da igreja. Seus dons, suas habilidades, seus talentos, não foram dadas nem pela igreja, nem pelo pastor. Meu dom pastoral não foi dado pela igreja. A igreja, quando me ordena, ela reconhece e me separa para esse serviço, mas o dom não é dado pela igreja. Quando Deus me deu o dom de mestre, Ele não me deu, não foi a igreja que me deu isso, não foi o seminário que me deu o dom. O seminário burilou, me capacitou a exercer esse dom, mas o dom ele é dado por Deus. Então, os dons que você tem, as habilidades que você desenvolve, os seus talentos, são dados por Deus. Filho, guarda um para mim, viu? Tá bom? Se alguém quiser mais, nosso querido... Pronto. Então vamos lá. Os dons, talentos e habilidades que você tem foram dados por Deus. E não servir ao corpo com eles é desobedecer a Deus. Queridos, eu vou entrar aqui num pântano escuro, porque a gente sabe que a realidade da igreja às vezes é uma realidade difícil, onde você serve, você exaure toda a sua vida em favor da igreja, e muitas vezes as igrejas não reconhecem, isso é verdade. Servir a igreja às vezes é cansativo, é desanimador, e talvez essa seja uma das causas da grande resistência de algumas pessoas de servirem ao corpo. Desânimo. Eu queria dizer que eu entendo você perfeita e plenamente. Eu já fui alguém profundamente desanimado e desestimulado. O que eu queria dizer para você é que, primeiro, não é o que Deus quer para a sua vida. O desânimo não é um desejo de Deus para você. O seu estado atual de desânimo, de estar com o coração quebrado, aflito, cabisbaixo, sem esperança, olhando as coisas não acontecerem, eu não entendo como Deus olhando lá do céu para você, dizendo, é um safado sem vergonha, um pecador miserável. Claro, você é sem vergonha, você é um pecador miserável e coisas muito mais. Mas eu entendo que Deus olha com graça para aqueles que cansaram de trabalhar. Aqueles que caminharam 1 milha, caminharam 2, muitas vezes sem a ajuda de absolutamente ninguém, chega um momento que cansaram. Eu entendo perfeitamente esse momento. E eu, como um pastor, eu tenho algo dentro do meu coração, nunca obrigar alguém a fazer aquilo que ela não quer fazer. As meninas do departamento infantil sabem. O dia que elas disserem, pastor, a gente não quer mais, a gente não sente mais direção de Deus em trabalhar com isso. Se não aparecer alguém para trabalhar, fica sem trabalho infantil. Eu não vou forçar, não vou matar ninguém só para que uma estrutura funcione. Porque para mim as pessoas são sempre mais importantes do que essas estruturas. Mas o que eu quero dizer para você é que a riqueza, a grandiosidade da vida espiritual, o gosto, o prazer, a delícia de você ser crente é você poder servir. Então, que o seu estado de desânimo seja um estado passageiro, ele não ocupe espaço no seu coração, porque esse desânimo ele vai trazer outras coisas muito ruins, afastamento, distância de Deus, distância das pessoas, e você acaba perdendo muito da sua vida espiritual. Então eu me envolveria num tempo de oração, de pedir a Deus que Deus ele renove a minha força e minha disposição em servir a igreja. Então, nesse sentido, assuma o compromisso de, se Deus lhe deu dons e talentos e você está dentro da sua possibilidade, está com força, com energia para servir, sirva. Assuma esse compromisso, não se esconda e nem enterre os talentos que Deus lhe deu. Terceira e última resolução para a minha vida na igreja. Disponha seu coração para amar os irmãos da sua igreja.
Amar envolve aquela capacidade que nós já falamos nesse texto de 1 Coríntios 12, que é a capacidade de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É esse nível de amor. É abdicar do seu conforto, da sua segurança, da sua alegria, porque eu choro com alguém. É abdicar a mão do seu conforto, do seu cantinho, para chorar, para lamentar, quando eu vou me alegrar com alguém. Esse é o amor envolvido em que torna a igreja um espaço, um ambiente possivelmente frio e estruturante, organizacionalmente, num espaço de vida e graça. Você pode servir aos seus irmãos, aconselhar, exortar, repreender, mesmo sem fazer parte de nenhum departamento. Nós não precisamos de departamento de evangelismo para evangelizar. Qual era o departamento de evangelismo da igreja de Jerusalém, quando ela conquistou 3.000 almas para Jesus? Nenhum. Qual é o departamento de missões da igreja de Corinto? Não tem departamento de missões na igreja de Corinto. Qual é o departamento de visitação de Éfeso? Não tem departamento de visitação em Éfeso. Qual é o departamento de misericórdia? Lá em Filipos não tem departamento de misericórdia. Porque, queridos, a maior parte, a grande parte do ser igreja está independente de qualquer departamentalização ou comissão da igreja. Orar pelos irmãos, você não precisa de departamento por isso. Visitar alguém, coloque no seu coração, vou lhe fazer outro desafio, em um mês, visitar pelo menos uma pessoa da sua igreja. Eu não estou dizendo em uma semana. Aí você olha para trás, eu não estou falando visitar sempre o vizinho do lado. Até Provérbios fala, né? Se você ficar visitando mesmo o vizinho do lado vai se encher de você. E não vai querer nem que você vá na casa dele. Eu estou dizendo aquele que você vai ter que ter um trabalhinho de andar um pouco mais. Aquele que não é tão constante. Você olha para a sua estrada de um ano para trás e quantas visitas dessas você fez em um ano? E eu não estou dizendo aquela visita sem intenção, não. Eu vou dar um pulinho ali em fulano, jogar uma conversa fora. Estou dizendo uma visita intencional. Eu vou para abençoar a vida daquela pessoa. Eu vou para orar por aquela pessoa. Eu não estou dizendo para você fazer uma por semana, nem 2 por mês. Eu estou falando de você se desafiar a fazer uma por mês. Oferecer serviço amoroso nas necessidades até materiais. Dividir lutas, cargas com as pessoas que sofrem. É isso, queridos, que é amar aos irmãos da igreja. Não é esperar chegar a notícia do divórcio para ir orar pela família, para interceder, mandar uma mensagem: meu querido, estamos em oração por você. E hoje a gente faz isso até virtualmente, por WhatsApp. Agora só não faça, que é muito feio. Você manda aquele quadrinho que alguém mandou para você, que alguém mandou para ele, que veio não sei de onde, e você manda aquilo para 200 pessoas do seu WhatsApp, inclusive a pessoa. Não faça isso. Se você vai mandar aquele negocinho, mande para a pessoa, só para ela. Mande só para ela. Uma vez eu recebi de um crente, dessas imagenzinhas, que Nossa Senhora lhe abençoe. Ave Maria cheia de graça. Recebi de um crente, a pessoa nem se deu o trabalho de ler o que estava mandando. Oi? Salve rainha, mãe de misericórdia. Enfim, gente, é tão fácil. Você pega seu WhatsApp, manda um áudio: meu irmão, eu estou aqui, lembrei de você, orei por você. Às vezes eu estou caminhando com o meu cachorro, né, Digori tomando posse lá de Cajupiranga, ele pode tomar posse. E eu vou caminhando com ele, lembrando de alguns irmãos, intercedendo pelos irmãos. Deus abençoa fulano, está enfrentando isso, abençoa cicrano, abençoa fulano de tal, está passando por isso.
Eu não preciso de um departamento para me fazer isso. Eu não preciso de um culto de oração para fazer isso. Eu faço isso na minha casa por causa do amor que eu tenho pelos meus irmãos em Cristo. 3 resoluções: seja fiel à família cristã em que Deus lhe colocou. 2, assuma seus dons, habilidades e talentos como algo que Deus lhe deu para o serviço da igreja. E 3, disponha seu coração para amar os irmãos da sua igreja. E a gente termina, queridos, essa série de reflexões sobre resoluções para 2025. Que a gente pense muito bem. 2025 vem aí, muitas coisas estão completamente fora do nosso controle, como em qualquer ano que vem. Gente sempre, o culto de ano novo, como se fosse uma virada de chave na vida. Isso não existe. Esse calendário humano, de 31 para dia 1º, o que vai acontecer? Nada. Só vai virar a página do calendário. O que vai acontecer é você decidir pela transformação da sua vida. Abandonar o seu pecado, abandonar a sua iniquidade, abandonar a sua infidelidade, a sua pouca vergonha, deixar de fazer o que não presta, cuidar melhor da sua família, ter vergonha no seu trabalho, não ser relapso. Quando você decidir, pode ser no 1º de janeiro, 2º de janeiro, 3º de janeiro, está valendo. É igual dieta. Segunda-feira começa uma dieta. Pode ser segunda, terça, se você começar, tá bom, meu irmão. Então não espera a virada da chave, pode começar hoje, pode definir hoje. A pessoa vai entrar no ano, não, esse ano eu vou amar, vou perdoar. Tudo mentira. Meu irmão, vou ser muito sincero, se você não fez isso no ano de 2024, provavelmente você não vai fazer no ano de 2025. Se você não tiver uma firme resolução, não determinar no seu coração e não lutar por isso, não vai acontecer, não vai. 2025 eu vou entrar de branco, ou não, é amarelo, né, que é riqueza. O pessoal diz, meu irmão, se você não trabalhar com afinco, se você não buscar empregos melhores, as coisas não vão caminhar. Então tome essas resoluções para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar e para a sua igreja, como orientações. Não da virada de chave do 31 para dia 1º. Dia 24, pessoal no trabalho diz, gente, eu já estou doido para 2024 terminar. Para mim não foi um ano bom. Não se tratando de igreja, mas tratando de economia, de política, enfim, as coisas dentro, né, que a gente vê, a situação lá no trabalho, dentro do serviço social, como negócio complexo, e as promessas para 2025, na minha perspectiva, não são nada boas. Mas daquilo que eu não posso fazer, eu vou fazer o quê? Eu vou orar. Vou orar, como diz a Bíblia, pelos meus governantes, orar pela economia do país, pela minha governadora, pelo prefeito, no caso de Parnamirim, pela prefeita. Mas aquilo que eu posso, meus irmãos, aquilo que está nas minhas mãos fazer, é luta minha, é luta sua. E você tem que tomar isso, né? Como diz, pegar o boi pelo chifre. É você que tem que fazer. É você. Se você não determinar, vai chegar dia 31 para o dia 1º, as mágoas que você tem no seu coração vão arrastar corrente até o final de 2025. O que você tem que fazer? Pedir perdão, tem que seguir o que diz a palavra. E tem que ser assim, meus irmãos. Resoluções, definições para a nossa vida. Quero que você feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor agora.